Fala galera, beleza? Seguinte pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer ele de um formato um pouco diferente. Eu vou colocar aqui um pouco a carona aqui, né? Algumas pessoas sempre pedem para eu fazer um vídeo mais escrevendo na lousa, outras pessoas pedem com material aqui no computador. E eu resolvi fazer um meio termo, pessoal, um pouco aqui no computador e um pouco aqui falando com vocês também da aula de hoje. E o assunto dessa aula, pessoal, vai ser Jesus, o homem perfeito, aula 12. E é o seguinte, pessoal, vamos lá então, vamos começar. Algumas vezes pode ser, né, como é essa primeira aula que eu estou fazendo nesse formato, pode ser que a minha imagem vai ficar um pouquinho em cima do slide. E eu vou tentar ali na edição dar um jeito para tirar. Algumas vezes eu vou subir um pouco o texto, descer, para que essa imagem minha aqui embaixo não prejudique na leitura de vocês. E se você é aluno da nossa biblioteca, fique tranquilo que lá vai ter o material disponível em PDF e PowerPoint, sem o meu rosto, só o material mesmo para vocês acompanharem. Fechou? Vamos lá então, pessoal, tópico 1. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico, o pessoal vai falar assim, ó, a sua eternidade com o Pai. O legal nesse tópico, para quem já é aluno nosso, né, do curso TSAD, ou já até estudou conosco dentro da nossa biblioteca, enfim, eu já montei um estudo falando um pouco sobre esse assunto. Pode ser que você seja novo aqui no canal e esteja ouvindo isso pela primeira vez. Então o que acontece? Existem 7 coisas, pelo menos, que sempre existiram antes mesmo da criação. Então nesse primeiro tópico o autor fala que Jesus estava com o Pai desde o começo da humanidade. E é o seguinte, pessoal, eu vou listar aqui para vocês 7 coisas que sempre pré-existiram antes mesmo da criação do universo. Vamos lá, o primeiro tópico então, pessoal, o que sempre existiu em primeiro lugar é a Torá. Então a palavra de Deus é algo que sempre existiu. Segundo item, a misericórdia de Deus. Então o propiciatório que vocês já conhecem é algo que sempre existiu também. Antes mesmo da criação do universo já existia o propiciatório. O que é o propiciatório? Exatamente o perdão de Deus para a humanidade caída. Então o perdão, pessoal, é algo que sempre existiu. O perdão não foi criado depois da queda, mas o perdão, segundo a cultura judaica, nós defendemos que é algo que sempre esteve ali, disposto, vamos falar assim, de ladinho ali, apenas esperando que o homem caísse, como Deus sabe de todas as coisas, e o perdão foi derramado depois sobre o homem. Então vamos lá, terceira coisa que sempre existiu, até mesmo antes da criação do mundo, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, pessoal, você que já é aluno da nossa biblioteca, tem um estudo aqui no nosso canal, inclusive tem também no nosso blog, lá se você já conhece, estudodedeus.com.br. Lá tem um estudo específico apenas sobre o Jardim do Éden. Só que o Jardim do Éden também é algo que sempre existiu. Aí tem outro item que eu coloquei aqui para vocês também, ó, que é o Geena. Aqui eu coloquei uma outra palavra, né, que simboliza o Geena também, que coloquei aqui, que é Gehinom. Então o que acontece, pessoal? A gente costuma falar então que existe o inferno. Vamos só diferenciar aqui um pouco, pessoal. Isso aqui não é o foco do estudo, mas vamos só diferenciar. Então a gente sabe hoje que quando alguém morre, ela vai para um lugar de tormento. Hoje, a maioria das pessoas que talvez não estudaram um pouco sobre o assunto, fala que quando alguém morre, o ímpio morre, ele vai para o inferno. Na verdade, pessoal, ele vai para um lugar de tormento, onde ele está sendo atormentado. E o inferno, propriamente dito, esse não foi inaugurado ainda. Esse lugar vai ser inaugurado lá no final dos tempos. Esse lugar é chamado de Geena. Então a gente faz essa separação entre o Seol, ou conhecido também como Hades, e a gente faz essa separação entre Seol e Hades para Geena. Geena é o lugar literalmente que é o inferno propriamente dito, que vai ser inaugurado para a trindade satânica, que é o anticristo, o diabo e o falso profeta. Esse lugar ainda não foi inaugurado. Lá em Apocalipse vai falar um pouco sobre o Geena. Hoje o que existe é exatamente um lugar de tormento, que é exatamente o Seol ou Hades, né, dependendo da linguagem. Beleza? Então esse lugar que é o Geena, que é o inferno, esse também é algo que sempre existiu. Como Deus já sabia que teria que ter o perdão sobre o homem, Ele também sabia que teria que ter a condenação sobre o homem. Ele é onipresente, onisciente e também é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Outra coisa também que sempre existiu, o trono de Deus, ou o trono da glória. Então o trono de Deus, pessoal, também é algo que sempre existiu e sempre esteve presente com Deus. Vamos lá, isso então também existe antes da criação do mundo.
Outra coisa, o tempo. Pessoal, aqui já entra um conceito até legal, né? O tempo ele não foi criado, o tempo sempre existiu. Então assim, hoje a gente tem esse conceito de tempo. Só que para Deus o conceito de tempo é algo totalmente diferente. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Então o conceito tempo, de um ponto de vista bíblico, é bem diferente dos dias de hoje. Então vamos falar assim, pessoal, um exemplo bem bobo assim, mas só para exemplificar um pouco melhor. Para nós pode ser que tenha passado 5000 anos ou 6000 anos desde a criação do planeta. Para Deus pode ser que tenha passado 6 horas, 6 minutos ou até mesmo 6 dias. Então assim, o conceito de tempo para nós é totalmente diferente. Então Deus ele é o dono do tempo. E por último aqui, pessoal, algo que sempre existiu, inclusive antes da criação do mundo, que é o foco central desse tópico, é Jesus. Então Jesus ele é o princípio de toda a criação. Então até mesmo antes de Deus criar o universo, de Deus criar tudo isso, já existia ali a figura do Messias, que é o próprio Jesus de Nazaré. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui agora e vamos avançar para o nosso segundo tópico. Esse primeiro tópico então foi só para reforçar um pouco esse conceito que Jesus sempre esteve presente com o Pai, e do mesmo jeito que ele sempre esteve presente, existia também essas 7 coisas ou 6 coisas, tirando Jesus, que também já estava ali ligada ao Pai. Vamos lá, pessoal. Aqui então, para vocês terem uma ideia, eu vou subir um pouco o material, porque vai que minha imagem fica na frente, né? Pelo menos dá para vocês pegarem ali. Vamos descer aqui um pouco agora. O segundo tópico, os seus atributos e grandezas e perfeições. Aqui, pessoal, eu coloquei até uma observação falando um pouquinho sobre os atributos de Jesus. Então o que acontece? Esses atributos que o próprio Jesus tem, é esses atributos que nos faz querer ficar próximo dele. É através, pessoal, dos atributos de Deus, dos atributos de Jesus, é isso que chama a atenção em nós e faz com que nós queremos, faz com que nós sempre queremos ficar próximo dele. Então esses atributos, pessoal, do mesmo jeito que ele, Jesus, ele tem os seus atributos e faz com que a gente queira ficar próximo dele, assim também deve ser na sua vida, na minha. Nós temos alguns atributos que faz com que as pessoas ou queiram ficar próximo de nós ou que as pessoas queiram se afastar de nós. Os atributos que eu coloquei aqui de Jesus eu vou comentar com vocês e são atributos super válidos que inclusive você também deve ter e eu também preciso procurar ter esses atributos. Então o primeiro atributo de Jesus que eu coloquei aqui, pessoal, mansidão. A Bíblia diz que bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então o primeiro atributo de Jesus aqui nessa revista, ou melhor, nessa lição, nesse tópico que eu coloquei é a mansidão. Segundo, Jesus ele era humilde. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual ou semelhante a Deus. Pessoal, isso demonstra que Cristo era uma pessoa, que ele era uma pessoa totalmente humilde. Hoje eu vejo muitas pessoas que às vezes não são e querem parecer que são. E agora eu vejo um Deus poderoso, um Deus que tinha tudo para se mostrar como Deus e resolveu não ter usurpação, ser como a Deus. Então Jesus é um exemplo para nós de humildade. Isso ensina para nós, pessoal, que aqueles que si mesmo se exaltam serão abatidos, conforme a Bíblia diz. E aqueles que se humilham, esses serão exaltados. Então tome muito cuidado com o orgulho. Porque o orgulho ele pode te levar para 2 lugares, ou para uma ruína tremenda, ou para um poço de tristeza e solidão. Então assim, pessoal, pense muito nas atitudes que vocês tomam e levam isso para a sala, porque é bem interessante falar sobre a humildade. Então a segunda característica de Jesus aqui, que ele era humilde. Vamos lá, pessoal, terceira característica aqui e atributo de Jesus. Ele era santo, vou avançar aqui um pouco. Jesus ele também é eterno. E aqui eu coloquei outro que é fonte de água-vida. Então Jesus ele também é, pessoal, a fonte de água-vida. Eu vou até descer aqui um pouco para vocês verem os versículos, ó. Aí está o versículo para vocês copiarem. Então Jesus ele era fonte de vida. Avançando um pouquinho mais, isso está na revista, viu, pessoal? Esses 2 últimos tópicos. Ele é onipresente e também ele é onisciente. Beleza? Vamos avançar. Lembrando, viu, pessoal, eu vou passar um pouco rápido alguns tópicos, porque essa lição está muito grande. E para não tomar muito tempo dos irmãos, que eu sei que é um tempo muito precioso,
Eu vou procurar falar mais o necessário mesmo, lembrando que esse material vai estar disponível para vocês aqui da nossa biblioteca. E se você não é aluno, você pode acompanhar aqui pelo YouTube mesmo, vai pausando, vai copiando caso queira, ou pelo menos ouve, né, o vídeo. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Pessoal, como sempre falo, às vezes a revista da CPAD, eles têm algumas coisinhas ali, algumas divergências teológicas, e essa é uma das que eu não concordo. Dentro da revista de vocês, eu estou supondo que você já está com a revista em mãos, ou vai ler ela, ou já leu ela. Nesse terceiro tópico fala que o próprio Jesus, ele desvaziou-se da sua glória. Pessoal, isso é uma tremenda mentira, não tem base bíblica para isso. Se você ler o texto que está lá como referência, não é isso que o texto fala, não tem nada a ver o texto que ele mencionou ali com o que ele comenta depois em cima daquele texto. Então vamos lá, pessoal. Então coloquei aqui, ó, Jesus não se vaziou da sua glória, pelo contrário, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade. Olha que legal, pessoal. E vimos, olha aqui, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Pessoal, os textos bíblicos são muito claros. Jesus em momento nenhum ele deixou a sua divindade e muito menos deixou a sua glória. A Bíblia diz que vimos a sua glória como unigênito do Pai, e ele era cheio de amor e verdade. E outros versículos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Grande é a sua glória, grande é a tua salvação, e glorioso é a sua majestade que puseste sobre ele. A gente sabe que a maioria dos salmos, pelo menos uma boa parte deles, são salmos messiânicos. O que são esses salmos messiânicos? Salmos que descrevem a vinda de Jesus, salmos que descrevem a vida de Jesus. Então esse salmo aqui, 21, é um salmo messiânico. Ele está fazendo menção ao Messias. E olha o que a Bíblia diz, pessoal, eu já até li para vocês aqui. Ele é cheio de glória e majestade. Vamos lá, pessoal, isso mostra que ele não deixou a sua glória. Alguns falam, quando ele veio para a terra, ele se despiu da sua glória. Isso não é bíblico, pessoal. João fala que nós vimos a sua glória e nós vimos também o seu poder, a sua majestade. E o próprio salmista também confirma isso em um dos salmos aqui, 21. Vamos lá, pessoal, tem mais salmos aqui para a gente ler. Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo que vocês já conhecem também, que diz: levantai a porta sobre as vossas cabeças. Vocês já conhecem esse salmo. Para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta, quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor poderoso, Rei dos Exércitos. Salmo 24 para vocês lerem também. Então lá fala que Jesus também é o Rei da Glória. Outro versículo, pessoal, tem vários e vários. Eu vou colocar só alguns aqui para vocês terem um pouquinho mais de embasamento bíblico, para falar que Jesus não se despiu da sua glória, como o comentarista, por algum motivo, né, alguma linha de interpretação, acabou colocando. Olha aqui o apóstolo Paulo fala, lá em Gálatas 1:5, o qual seja dado toda a glória para sempre, falando de Jesus. E Pedro fala em 1 Pedro, e a ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, em momento nenhum, ele se desfez da sua glória. Pelo contrário, ele sempre esteve em glória. Inclusive lá no Monte da Transfiguração, a gente consegue ver Jesus também em glória. Se não me falha a memória, ali em Marcos capítulo 7 ou capítulo 9, quando Jesus chama os seus discípulos, sobe o monte e ali ele começa a brilhar, né? Tem toda aquela questão do Monte da Transfiguração. A gente vê Jesus ali literalmente em glória. Então Jesus ele não deixa a sua glória quando ele vem habitar na terra. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele tinha o seu lado divino, ele também tinha o seu lado glorioso. Então Jesus ele não se despiu da sua glória, como alguns aqui vão comentar, né? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco, vamos para o tópico 2. Ó, aqui está a liçãozinha para vocês copiarem, caso queiram. E vamos agora para o tópico 2. Jesus, o verdadeiro homem. Vamos lá, vamos descer aqui um pouco. Nesse tópico 2 aqui, a gente vai falar assim, ó, Jesus estava no seio do Pai. Esse tópico, pessoal, que eu quero enfatizar aqui com vocês é, Jesus, ele sempre esteve presente na Bíblia. Desde a parte da criação, até mesmo a parte do Egito, quando eles atravessam aquele período de 40 anos.
Enfim, o próprio Jesus ele sempre esteve presente em todo momento, desde a criação até a consumação dos séculos, ele vai estar sempre ali presente. Dentro desse primeiro tópico, pessoal, desse tópico 2 aqui, o que a gente vai enfatizar um pouquinho é, Jesus ele sempre esteve presente, desde a criação, quando a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já não vou entrar numa questão se é uma trindade, se não é trindade. O que eu posso afirmar para vocês, assim, com toda a certeza do mundo, tanto convicção bíblica como convicção até mesmo da palavra de Deus, é que Jesus esteve presente ali na criação, participando da criação. Naquele façamos o homem, pelo menos como nós interpretamos aqui, pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí já entra uma questão teológica se o Espírito Santo está envolvido ou não, mas o que eu posso garantir para vocês nesse tópico é, o próprio Jesus estava ali na criação. Vamos lá, pessoal, tópico 2 agora. Nesse tópico aqui, pessoal, quero comentar com vocês algo que eu achei bem legal e eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Então a gente sabe que desde os salmos messiânicos até os livros proféticos, como Jeremias, ele acaba profetizando sobre Jesus. O próprio Ezequiel profetiza muitas coisas em relação a Jesus. E a gente também tem o profeta Isaías, que é um dos profetas maiores, que a gente chama, né, na teologia de ou quinto evangelho, ou a gente vai chamar Isaías também aquele profeta messiânico, aquele que profetiza sobre o Messias. Então a gente sabe que a Bíblia está coberta de profecias lá na Antiga Aliança que vai se cumprir no Novo através de Jesus. E dentro dessas profecias, pessoal, eu quero compartilhar uma com vocês. A Bíblia diz, isso também está na revista, né, a menção dessa profecia, e eu quero explicar um pouco melhor essa profecia para vocês. Uma das profecias está lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 2. Preste muita atenção no que eu vou falar agora, pessoal. Isso é muito interessante. Então lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala que vai nascer o sol da justiça. E o sol da justiça trará salvação ou cura debaixo de suas asas. Pessoal, aqui entra uma curiosidade muito legal. A palavra asas em hebraico, a palavra asas, ela pode ser usada aqui no hebraico, pelo menos no texto em hebraico, eu até ia colocar aqui, mas não ia caber. No texto em hebraico, asa, a palavra ali é kanaf. O que significa, pessoal, a palavra kanaf em hebraico? A palavra kanaf, ela pode ser traduzida como a asa, literalmente asa, e pode ser traduzido também, pessoal, como orla, como borda. Vamos lá, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Lá em Números, no capítulo 15, no versículo 38, a Bíblia diz que Deus ele fala para Moisés, para os filhos de Israel colocarem em suas orlas, colocarem o que, pessoal? Os franjais. O que são aqueles franjais? Literalmente, como se fosse aqui a borda, né? Como se fosse a orla. E na orla, pessoal, o que tinha? Tinha os franjais, tinha aquele monte de cordinha. Então o que acontece, pessoal? Na roupa de um judeu naquela época, eles tinham aquelas vestes deles normal e nas vestes deles tinham aquelas franjais. Então o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Vamos agora voltar aqui para a profecia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 14, o que acontece? A Bíblia diz que todos queriam tocar na orla de Jesus. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue, ela queria tocar na orla de Jesus. E também lá em Mateus, capítulo 14, versículo 36, a Bíblia diz assim, ó, se ao menos eu pudesse, olha o que a Bíblia diz, pessoal, todos queriam tocar na orla de Jesus, e o versículo fala, se ao menos a gente pudesse tocar em sua orla, a gente seria curado. Pessoal, olha que interessante isso. O que eu estou querendo dizer com tudo isso daqui, pessoal? Isso daqui era exatamente uma profecia messiânica. O que aquelas pessoas estavam falando? Se aquele for o tal Jesus mesmo, né, profetizado por Malaquias, ele vai trazer cura através das suas orlas. É isso que o texto fala, pessoal. Existia uma profecia que o próprio Jesus, o próprio sol da justiça, ele traria cura através da sua orla. Aqueles que tocassem sua orla, aqueles que tocassem nos franjais da sua orla, esses seriam curados. Então as pessoas, pessoal, não vem do nada, assim, não veio... De onde que surgiu essa história, né? Eu vou tocar na orla de Jesus e eu vou ser curado. Pessoal, existe uma profecia. Essa profecia é de Malaquias 4:2.
Então as pessoas, a mulher do fluxo de sangue, as próprias pessoas, elas queriam tocar na orla de Jesus, porque se ele fosse realmente o Messias, o Jesus esperado, elas seriam curadas. Beleza? Então isso que eu coloquei aqui para vocês como uma referência para vocês entenderem que as profecias são muito importantes e refletem coisas da nova aliança. Vamos lá, pessoal, tópico 3. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse outro tópico aqui, vai falar Jesus encarnado no Novo Testamento, conforme está descrito aqui na revista. O que acontece, pessoal? Jesus ele veio à nossa terra e ele viveu literalmente como um homem. E aqui eu vou colocar algumas coisas para vocês entenderem um pouco melhor esse conceito. Porque muitas pessoas ficam se perguntando, até se matam nos grupos que eu participo. Jesus, ele era Deus, ele era homem, ele viveu como Deus aqui na terra, mas ele também era homem. Como que explica isso, pessoal? Jesus, ele era literalmente 100% Deus e 100% homem. Claro, eu deveria fazer um estudo só sobre isso, inclusive me cobrem que eu vou fazer um estudo sobre isso, explicando um pouco melhor sobre esse conceito. Nesse tópico, apenas um tópico, eu não consigo, pessoal, abranger toda a teologia por trás sobre esse assunto. Só que para nós, pessoal, dentro dessa lição, dentro desse contexto nosso, a gente vai encarar como Jesus, ele era 100% Deus e ele também era 100% homem. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Jesus como homem. Aqui eu coloquei algumas características aqui, ó. Primeiro ponto, o verbo se fez carne. Nesse primeiro ponto aqui já fica claro que Jesus ele era carne, ele era 100% homem. Aqui outra característica 2 que eu coloquei, Jesus ele sentiu fome, Jesus ele sentiu fadiga, inclusive vocês veem Jesus com fome várias vezes, inclusive teve uma certa vez, uma passagem que é muito conhecida, que Jesus ele vai numa árvore e essa árvore acaba não dando fruto, o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela árvore. Quer dizer o que, pessoal? Jesus teve fome. Do mesmo jeito que ele teve fome, ele também era um Deus. Isso até é um pouco complicado de falar, mas a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos vídeos. Mas a questão central desse tópico, Jesus ele era homem. Então, ó, ele sentiu fome, sentiu fadiga. Aqui eu coloquei, ó, ele desconheceu alguns fatos, então embora ele soubesse de todas as coisas, ele como homem não sabia de certas informações. Inclusive quando perguntaram para ele, falou assim, quando é que vai ser a sua próxima volta? Quando que vai ser, né, o arrebatamento? Ele mesmo fala, nem eu sei, nem os anjos, apenas o Pai que está no céu. Então assim, existe até uma briga muito grande, né, sobre esses versículos, mas a questão que a gente está falando nesse tópico é, ele era também 100% homem. Vamos lá. E por último aqui que eu coloquei, ó, ele sentiu tristeza. Então assim, pessoal, embora ele tivesse todas essas características de homem, características humanas, tem uma característica humana que ele não passou. Qual característica é essa? Justamente passar pelo pecado. Eu coloquei aqui, ó, a única exceção que temos que aplica a Jesus com relação à sua natureza humana é que de fato não ter pecado. Então Jesus sentiu fome, sentiu sede, aí entrou até algumas pessoas gostam de espiritualizar isso, né? Talvez, sei lá, sentimentos carnais, talvez ele tenha passado ou não, enfim, a Bíblia não menciona isso, só que todos os desejos do homem Jesus passou. Só que a Bíblia deixa um porém aqui, ó, ele foi tentado, porém ele acabou vencendo essa tentação e ele não pecou. De todas as características humanas que ele teve, a única que ele não cedeu foi ao pecado. Então aqui está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Então assim, pessoal, nesse primeiro tópico fica muito claro, aliás, nesse terceiro tópico fica claro que Jesus ele era também homem. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Vamos agora para o tópico 4. Aqui vai falar que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Aí tem muitas pessoas que acabam perguntando pra gente lá no grupo, o que é a plenitude dos tempos? Pessoal, a gente pode traduzir, a gente pode colocar a plenitude dos tempos exatamente como o ápice, ou exatamente como a crista da onda, né? Então assim, o que é a plenitude dos tempos? Vamos tentar explicar isso agora, pessoal, de uma forma um pouquinho mais teológica para a gente começar a entender melhor. O que é uma pessoa nascer no clímax do tempo? Jesus ele nasceu exatamente na plenitude do tempo.
Tem um exemplo que um irmão citou para mim que eu achei bem legal e eu quero compartilhar com vocês para a gente entender a plenitude dos tempos. Então vamos lá, pessoal, um exemplo bem bobo assim para exemplificar um pouco melhor. Então a gente sabe que o Sol ele nasce, então ele nasce ali entre 6 da manhã, 7 da manhã, né, dependendo do local aí do Brasil. E esse Sol, pessoal, ele começa a ficar bem no ápice dele ao meio-dia. Então meio-dia, então tá aqui o Sol, ele nasceu, meio-dia ele está bem aqui em cima, é onde ele está bem forte mesmo. Só que no final da tarde, o que esse Sol faz? O Sol vai embora. Então qual que é o ápice do dia? A gente fala que a plenitude do dia é o meio-dia. Porque meio-dia é quando o Sol está brilhando ali de uma forma mais intensa, o Sol está bem em cima, isso a gente chama do ápice. Ou a plenitude do dia. Do mesmo jeito, Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos. Aí você me pergunta, mas por que na plenitude dos tempos? Exatamente quando Jesus nasce. Então a gente sabe que ali existia pelo menos 3 povos quando Jesus nasce, que é Israel, os gregos e os romanos. Então o que acontece, pessoal? Por que Jesus nasceu na plenitude dos tempos? Nesse tempo aqui, justamente os romanos, eles estavam fazendo grandes leis ali na época, eles estavam abrindo várias estradas para vários locais, preste muita atenção nisso, viu, pessoal? E ao mesmo tempo que tinha os gregos fazendo toda essa popularidade, né, crescendo, abrindo, trazendo mais pessoas ali para aquele local, o que estava acontecendo ao mesmo tempo? Tinha ali os gregos, que eram gentios, colocando o idioma grego ali como um padrão para todas as regiões que viessem ali falassem o idioma grego. Então tinha essas 3 nações que estavam ali bem crescente, e o que Jesus faz é exatamente isso, pessoal. O que Jesus fez então? Ele nasceu ali na plenitude dos tempos. É uma época que estava todo mundo junto, tudo aglomerado, e Jesus ele nasce ali para trazer a salvação a todas essas pessoas. Vamos lá, pessoal, aqui eu expliquei um pouquinho sobre a plenitude dos tempos e vamos avançar agora aqui para os próximos tópicos, porque essa lição está ficando bem grande, pessoal. Nesse último tópico, pessoal, a gente sabe que Jesus ele era judeu e através de Israel ele foi apresentado ao mundo. Vamos lá, pessoal, aqui então é só um comentário mesmo, né? Então Jesus ele era judeu e como um judeu, inclusive quando ele é entregue à morte dentro do seu túmulo lá, inclusive a coroa que colocam nele estava escrito Jesus, Rei dos Judeus. Então Jesus ele era judeu, ele foi nascido em Israel e através disso ele alcançou as outras nações da terra. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. O terceiro tópico e a gente já finaliza essa aula. Jesus, o homem perfeito. Vamos descer aqui. Pessoal, aqui entra uma coisa que eu acho bem legal, a gente até conversou sobre isso. Então Jesus ele era 100% Deus. E mesmo sendo 100% Deus, ele não usou as suas características divinas para fazer ali, né, ultrapassar as outras pessoas. Eu vi esses dias, né, um pregador pregando num dos eventos maiores aí, que é o Gideões, que vocês conhecem, e esse pregador acabou falando que Jesus ele usava a sua divindade para entregar serviço mais rápido, para fazer enriquecer. O nosso Jesus, pessoal, ele não fez isso. A gente não tem referência bíblica para falar que mesmo ele sendo Deus, ele foi lá e ultrapassou as outras pessoas através da sua divindade. Quando a gente fala isso, pessoal, a gente desmerece o serviço da pessoa de trabalhar, de estudar, enfim, pessoal, Jesus ele fez tudo isso e ele não precisou usar o seu lado divino para conseguir algo na vida. Foi através de trabalho, estudo, dedicação e não através da sua divindade. Então isso que o nosso amigo pregador lá falou não tem fundamento bíblico. Jesus ele era 100% Deus e ele fez o seu trabalho exatamente como deve ser feito, sem a intervenção ali divina necessariamente ali para ganhar vantagem em cima das outras pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Aqui vai falar que Jesus foi o último Adão. A gente tem um versículo aqui que eu coloquei para vocês na tela. E aqui eu fiz um paralelo, pessoal, do primeiro Adão para o último Adão. Jesus ele é comparado, ou melhor, ele é chamado de último Adão. Então vamos lá, pessoal. Eu fiz algumas comparações aqui, uns paralelos, para vocês entenderem melhor esse conceito. Então vamos lá. O primeiro Adão, ele morreu. O segundo Adão, que é Jesus, este venceu a morte. Enquanto o primeiro Adão morre, o segundo Adão ele vence o pecado, ele vence a morte. Segunda comparação,
O primeiro Adão, pessoal, ele era culpado do pecado. A Bíblia atribui o pecado a Adão, embora tenha ali, né, Eva, toda aquela questão, mas a Bíblia diz que o pecado é atribuído a Adão. Segundo, pessoal, então ele era culpado. O segundo Adão, ele era inocente. O primeiro Adão, ele pecou. Outra comparação, o segundo Adão, esse não pecou. Terceiro, ou melhor, quarto, o primeiro Adão perdeu para o diabo. O segundo esmagará a serpente debaixo de vossos pés. Então o primeiro Adão ele perde essa briga para o inimigo, enquanto o segundo Adão, que é o próprio Cristo, esse desfazerá do iníquo com o sopro de sua boca. Segundo está lá em Tessalonicenses. Então vamos lá, pessoal. Última comparação aqui, ó. O primeiro Adão era corruptível, enquanto o segundo Adão ele era incorruptível. E vamos avançar agora para o nosso terceiro tópico e finalizar essa aula, pessoal. Nesse terceiro tópico vai falar que Jesus ele era a perfeição espiritual, moral e em questão de tudo, questão de santidade como pessoa. Enfim, pessoal, esse aqui então é um terceiro tópico, ele é um pouco mais simples, né? E ele vai falar justamente que Jesus ele era a pessoa perfeita. Embora ele era Deus, ele se comportava também aqui dentro da terra como homem. E embora ele fosse também 100% homem, ele fazia coisas relacionadas a Deus, também fazendo certas coisas como Deus. Ficou um pouco confuso isso, mas é assim que funcionava enquanto ele estava aqui nessa terra. Seguinte, pessoal, essa aqui então foi a nossa 12ª aula. Semana que vem acredito que seja a última aula dessa revista. E é o seguinte, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, também ative o sininho. E comente aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam, né, desse formato de vídeo. Se ficou pior, se ficou melhor. Se vocês querem mais gravando aqui na lousa mesmo, ou vocês preferem com material eu falando aqui do lado. Enfim, pessoal, comente aqui embaixo porque a sua opinião é muito valiosa para nós aqui. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito na nossa biblioteca, eu vou deixar o link para vocês aqui. O primeiro link da descrição é da biblioteca. E lá vai ter todo esse material aqui disponível para vocês, tanto em PDF quanto em PowerPoint, onde vocês vão poder baixar ali tranquilamente. E aos que ficarem até o final, ou ficaram até o final, muito obrigado a todos. Mais para frente a gente vai voltar com os nossos sorteios. Por enquanto, nessa época de coronavírus, a gente tem uma pausa, né, para os sorteios. Mas fique ligado aqui que assim que der uma tranquilizada, a gente volta com sorteios, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram e shalom!